Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. Então, como nós havíamos combinado, o objetivo desse vídeo é ajudar um pouco, a resolução dos exercícios da nossa lista 1 desse segundo bimestre, tá? Então, o primeiro exercício ele diz o seguinte, localize o centro de massa da montagem abaixo. As localizações dos centros de massa dos diversos componentes, bem como as suas massas, estão indicadas. Então a gente tem aqui um sistema, e esse sistema ele é composto por alguns elementos aí. Então, painel de controle, sistema de filtragem, sistema de tubulação, reservatório de líquido e estrutura de sustentação. Então, de 1 a 5 estão identificados aqui na nossa figura, E aí, cada um desses elementos traz com eles as cotas, que localizam os centros de massa de cada componente. Então, por exemplo, o componente 1, o centro de massa dele se localiza em X a 1,8 metros do ponto A e em Y a 1,2 metros de altura em relação ao ponto A. O elemento 2 aqui, ele está... Você vai ter que fazer a soma aqui, 2,3 metros mais 2,42 metros mais 1,19 metros. Essa soma aqui é a distância em X do elemento 2 em relação ao ponto A. E a altura está mais fácil, 4,83 metros, tá? Então a gente tem essas informações, as localizações do centro de massa de todos os elementos, tanto em relação a X quanto em relação a Y. O que a gente tem que fazer, as formulazinhas que a gente vai usar para localizar o centro de massa da minha estrutura completa são essas duas formulazinhas aqui. Então, para fazer a localização desse centro de massa na horizontal, em relação ao eixo X, eu vou fazer somatório, da coordenada que localiza o elemento em X vezes a massa do elemento, dividido pela soma das massas de todos os elementos. Então, por exemplo, vou começar aqui, no meu numerador. Eu vou fazer, então, 1,2 metros, que é a distância em... 1,8 metros, que é a distância em X do ponto 1 em relação ao ponto A, vezes a massa desse componente, que é de 230 kg. Beleza, aí eu vou somar. Somar com o quê? Eu vou somar com a distância do ponto X em relação do ponto 2, do elemento 2 em relação ao ponto A. Então, somando essas três cotas aqui, acabei de fazer, dá 5,91 metros. Então, mais 5,91 metros vezes a massa do segundo elemento, que é 183 kg, mais a distância do ponto 3 em relação ao ponto A em X vezes a massa do 3, depois com 4, depois com 5. Isso no numerador. E eu vou dividir pela soma das massas. Então, eu vou somar essas 5 massas aqui. É o somatório de massas que vai aqui no denominador. Para Y, a ideia é igual. Só que agora eu vejo as cotas na altura. Então, para o elemento 1 vai ficar 1,2 metros vezes a massa dele, 230. Mais 4,83 metros, que é a altura do elemento 2, vezes a massa dele, 183 kg. Mais... a altura aqui de 3,26 metros do elemento 3, vezes a massa dele, 120 kg. Então, eu vou fazer para todos em cima e somar, dividido pela soma das massas, que é o mesmo valor que eu já tinha feito ali quando eu fiz a localização em X, tá? Bem simples, espero que tenha ajudado. O 2 é para a gente determinar o momento de inércia em relação aos eixos X' e Y'. O X' e o Y', eles estão localizados aqui, conforme o desenho, e eles têm a origem deles no centroide da figura, Só que a gente pode, por um instante, pensar que o centroide dessa figura é a metade da altura, Então, eu tenho 7 com 2, 9, com 2, 11, metade de 11, 5,5, mas o centroide não estará no 5,5 de altura, porque a figura ela não é simétrica, Então, eu preciso calcular primeiro onde está o centroide da figura, tá? Então, o que eu vou fazer? Para calcular o centroide da figura, primeiro eu uso essa formulazinha aqui, Então, eu quero saber o centroide dessa figura em Y.
tá? Então, o que eu vou fazer? Ó? Somatório no numerador. Somatório da posição do centroide de cada retângulo de forma isolada vezes a área do retângulo. Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, né, ó, base aqui, né, quanto que eu tenho de base, aliás, quanto que eu tenho de altura esse retângulo da base? 2 metros. Então, o centroide dele está bem na metade desses 2 metros, está 1 metro. Então, vai ficar 1 vezes a área. Quanto que é a área dele? 10 vezes 2. Então, vai ficar 1 vezes 10 vezes 2. Mais, aí, ó, venho para esse retângulo aqui. Onde que está o centroide dele na altura? Eu tenho 7 de altura só dele, então metade 3,5. 3,5 em relação à base, 3,5 mais 2, 5,5. Então, vai ficar 5,5, que é onde está o centroide desse retângulo aqui, vezes a base dele, que é 2, vezes a altura dele, que é 7. Mais, aí eu vou para o último retângulo, né? Que vai ser o quê? Onde que está o centroide dele? Na metade dessa altura de 2. Só que em relação à base, lá embaixo, ó, eu tenho 1, que é a metade de 2, mais 7, 8, mais 2, 10. Então, vai ficar 10 até o centroide, vezes 6 vezes 2, que é a área dele. Faço essa somatória em cima e divido pela somatória das áreas embaixo, tá? Aí, o que eu vou achar? Em que ponto, né, em que altura está localizado o centroide dessa figura completa, tá? Então, quando eu faço isso, eu estou calculando o centroide da minha figura completa. Achei esse centroide? Beleza. Eu já sei que o meu eixo x', y' está em cima do centroide, tá? Venho para o segundo passo. Ó, o segundo passo já é o cálculo do momento de inércia, né? Então, são retângulos, né? Para os retângulos, o que eu tenho? Ó, momento de inércia em x é base vezes a altura ao cubo dividido por 12, e momento de inércia em y é base ao cubo vezes a altura dividido por 12, tá? São fórmulas diferentes. Então, vou fazer primeiro o momento de inércia, né, em x, tá? Aí, o que eu vou fazer? Ó, é essa formulazinha, tá? Então, ó, momento de inércia dado pela formulazinha, então, base vezes a altura ao cubo dividido por 12, mais a área do retângulo vezes a distância. Que distância? A distância do centroide do retângulo em relação ao centroide da figura, tá? Então, vai ficar, ó, vamos fazer para o primeiro. Base dele, quanto que eu tenho? A base dele é 10, né? Então, vai ficar 10 vezes a altura de 2 ao cubo, base vezes a altura ao cubo, dividido por 12, mais a área dele, que é a base de 10 vezes a altura, né? 20, vezes a distância. O que é a distância? Que altura que está o centroide desse retângulo aqui? Está 1, né? A 1 metro de altura. Esse centroide desse retângulo está a qual distância do centroide da minha figura completa? Então, você vai pegar o valor que você encontrou aqui, menos 1, que é o centroide desse retângulo aqui, e vai elevar ao quadrado. Você calculou tudo isso para o primeiro retângulo. Aí você vai fazer mais. Aí você vai fazer a fórmula toda de novo para o segundo retângulo. Mais a fórmula toda de novo para o terceiro retângulo. Então, você vai fazer isso daqui, ó, 3 vezes, uma para cada retângulo, e somar todas as vezes. Vai dar certo. Aqui, na hora de fazer para o y, né, a formulazinha muda. Então, ó, vai ser base, ou seja, 10 ao cubo, vezes 2 de altura, dividido por 12, mais a área, que é 10 vezes 2, vezes a distância ao quadrado. Que distância é essa? Ó, se a gente olhar aqui, esse eixo y', ele está no meio da figura, né? E a figura, ela é simétrica. Se eu dividir ela aqui, ó, ela é simétrica, né? O lado esquerdo vai ficar igual ao lado direito. Então, as distâncias que eu vou ter aqui, ó, vão ser todas zero, né? O que vai acontecer? Todos os retângulos aqui, né? Esse eixo y, se eu estender ele passa pelo centroide de todos os retângulos ali, né? Então, vai zerar essa parte aqui da conta toda vez que eu fizer. Então, eu vou fazer uma vez para o retângulo de baixo, mas essa parte da conta vai zerar. Mais, vou fazer uma vez para esse retângulo do meio, mas essa parte da conta vai zerar. Vou fazer uma vez para esse daqui, mas essa parte da conta vai zerar. Se a gente olhar o momento de inércia em x, ó, eu estou olhando as distâncias em relação a x, mas na verdade as distâncias são em y, ó, são alturas que definem as distâncias em relação ao x, né? Se eu olhar aqui o momento de inércia em relação a y,
eu faço o contrário, né? Porque ó, eu preciso ver distâncias na horizontal em relação ao y, né? Então eu vejo distâncias em x em relação ao meu y, tá? Tranquilo esse, acho que vai ser tranquilo de chegar nas respostas aqui. O último, terceiro. Terceiro bem semelhante ao segundo, né? O que a gente vai fazer? Ó, a gente quer determinar o momento de inércia agora, só que em relação apenas ao x', esse eixo que está aqui, que inclusive passa pelo centroide de novo. Problema, eu não sei onde está o centroide da minha figura, tá? Se eu dividir ela aqui na metade, ó, a parte de cima não fica igual a de baixo, não é simétrico. Então, o centroide dela não está exatamente na metade da altura. O que eu vou fazer? De novo, fazer essa formulazinha aqui. Então, ó, a somatória da altura de cada um dos centroides, de cada um dos retângulos, tem 3, né? 1, 2, 3. Vezes a área de cada um deles, faço essa somatória em cima e divido pela soma das áreas dos 3 retângulos embaixo. Vou achar o momento de inércia, aliás, vou achar o centroide da minha figura completa. Achei o centroide da figura completa, aí eu venho aqui, ó, retângulo, né? A fórmula dele para achar o momento de inércia em x é base vezes a altura ao cubo dividido por 12. Vou aplicar isso daqui, né, na minha fórmula. Então vai ficar base vezes a altura dividido por 12 mais a vezes dy ao quadrado. O que é o dy? É a distância entre o centroide, né, a altura do centroide de cada retângulo isoladamente, menos o centroide que eu achei ali da minha figura completa. E aí esse valor eu elevo ao quadrado. Vou aplicar essa formulazinha para cada um dos 3 retângulos e somar, tá? Bom, gente, é isso. Espero que tenha ajudado. Caso ainda existam dúvidas, aí vocês me avisam. Pode me avisar na próxima aula. A gente faz um tempinho para tirar dúvida, tá bom? É isso, pessoal. Se cuidem. Até mais. Obrigado.